Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandro Adami, sou psicólogo e venho aqui em meio a esse momento dessa crise que a gente tem vivido nesses últimos dias do coronavírus, poder trocar algumas palavras com você a respeito do que acontece com nós diante dessa questão, do nosso recolhimento que se faz necessário nesse momento para que a pandemia não se espalhe. Muitos de fato ainda estranham essa questão da gente ter que ficar em casa. Dizem que isso é exagero, que estão exagerando, que não é tudo isso. Bom, pessoal, essa atitude de certa forma não é de se estranhar, porque é uma negação a respeito daquilo que a gente não quer ver, né? É como com o mecanismo de defesa que a gente ativa diante da condição a qual a gente está exposto. No caso, que a gente tem que sair da nossa rotina e ficar em casa. E aí que é o grande problema. Como criar uma outra rotina? O que fazer diante de um noticiário, de redes sociais que todo dia falam sobre coronavírus? Dão notícias sobre o aumento de casos, aumento de mortes, que de fato é triste. Mas a gente tem que também poder se organizar em formas diferentes que nos permitam criar um modo mais saudável de ficar em casa. Não só físico, mas também psíquico. A gente tem visto diversos vídeos de pessoal da fisioterapia, de educação física, que tem ensinado o exercício para que as pessoas façam em casa, alongamentos. E isso é muito legal. A gente pode ver para que a gente não fique só parado, né? Diante disso também é importante que se possa criar uma nova rotina em casa. Senão cria-se as condições de estar somente à mercê das notícias novas que se vêm, dos fake news que muitas vezes são passados pelo WhatsApp, e o risco muitas vezes também de acabar caindo num golpe. Devido a isso, a gente acaba se enchendo de atividade, mesmo que seja sem rotina. Seja em só ver TV, jogar videogame, ler, fazer exercício físico e não se acaba dormindo, porque não se tem uma condição de relaxar por causa do excesso de estresse diário devido às informações, noticiário e o próprio pensamento, né? Juntamente com isso vem um desânimo, de certa forma, né? Que corre o risco, em alguns casos, da depressão. Não por causa só do que está acontecendo, mas de já pré-condições pessoais da própria história da pessoa, né? Nesses casos é muito importante ter alguém com quem você possa falar sobre o que está acontecendo contigo, nem que seja trocar uma palavra. É muito interessante também como a psicologia tem se disposto nesses casos, nos psicólogos estarem escrevendo em suas redes sociais, sou fulano de tal, CRP tal, psicólogo. Se você precisar de trocar alguma palavra, uma sessão, atendo gratuitamente. De tal forma, também eu me disponho a essa condição se alguém precisar, porque é muito importante a gente poder cuidar de nós nesse tempo, para que a gente possa no futuro poder contar como a gente passou por isso. A gente sabe também que não vai ser uma história de grande valor no sentido de que foi bom, né? Se a gente continuar na mesma, mas a gente pode fazer que seja satisfatória das formas que a gente achou para lidar com esse problema. Tudo bem, pessoal? Essa é uma pequena mensagem que eu queria dar para vocês. Meu nome é Alessandro Adami, psicólogo, especialista em psicologia clínica e mestrando em envelhecimento humano. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se cuide.